Convido os excelentíssimos presentes para uma viagem pela história da contabilidade, que teve no Brasil o seu grande marco com a chegada da família real a esta ainda a corte há 210 anos atrás. Então, apertem os cintos da imaginação, ou soltem se preferirem, e viajem comigo por essa história, que é tão antiga quanto a própria história da civilização, e está ligada às primeiras manifestações humanas da necessidade social de proteção à posse e de perpetuação e interpretação dos fatos ocorridos com o objeto material, de quem o homem sempre dispôs para alcançar os fins propostos. Deixando a caça, o homem voltou-se à organização da cultura e do pastoreiro. A organização econômica acerca do direito do solo acarretou em separatividade, rompendo a vida comunitária, surgindo divisões e o senso de propriedade. Assim, cada pessoa criava sua riqueza individual. Ao morrer, o legado deixado por essa pessoa não era dissolvido, mas passado como herança aos filhos ou parentes. A herança recebida dos pais, pater, patris, denominou-se patrimônio. O termo passou a ser utilizado para quaisquer valores, mesmo que estes não tivessem sido herdados. A origem da contabilidade está ligada à necessidade de registros do comércio. Há indícios de que as primeiras cidades comerciais eram os fenícios. A prática do comércio não era exclusiva desses, sendo exercida nas principais cidades da antiguidade. À medida que o homem começava a possuir maior quantidade de valores, preocupava-lhe saber quanto poderiam render e qual forma mais simples de aumentar as suas posses. Tais informações não eram de fácil memorização. Quando em maior volume, requeriam registros. E foi o pensamento do futuro que levou o homem aos primeiros registros, para que pudesse conhecer as suas reais possibilidades de uso, consumo e produção. Com o surgimento das primeiras administrações particulares, aparecia a necessidade de controle, que não poderia ser feito sem um devido registro, para que pudesse se prestar conta da coisa administrada. Há interessantes relatos bíblicos sobre controles contábeis, um dos quais o próprio Jesus relatou em Lucas, capítulo 16, versículo 1 a 7. O administrador que fraudou seu senhor, alterando registros de valores a receber dos devedores. No tempo de José, no Egito, houve tal acumulação de bens que perderam a conta do que se tinha. Houve um homem muito rico, testemunhado na Bíblia, de nome Jó, cujo patrimônio foi detalhadamente inventariado no livro de Jó, capítulo 1, versículo 3. Depois de perder tudo, ele recupera os bens. E um novo inventário é apresentado em Jó, capítulo 42, versículo 12. Os bens e as rendas de Salomão também foram inventariados. Em outra parábola de Jesus, a citação de um consultor que faz contas e se dispunha de dinheiro necessário para construir uma torre. Ainda se relata a história de um devedor que foi perdoado de sua dívida registrada em Mateus, capítulo 18. Tais relatos comprovam que nos tempos bíblicos os controles de ativo eram práticas comuns. E assim foi se dando dia após dia a evolução da história da contabilidade, desde sempre. Mas no Brasil, o seu grande marco aconteceu com a chegada da família real a esta terra. No ano de 1807, a Europa estava em guerra e Napoleão Bonaparte ameaçava tomar Portugal, que tinha acordos comerciais firmados com a Inglaterra, principal inimiga da França. Quando o imperador francês decidiu invadir as terras lusitanas, Dom João e a corte real já haviam fugido para a principal colônia de Portugal, Brasil.
A primeira parada de Dom João foi em Salvador, chegando aqui em 23 de janeiro de 1808. E na capital baiana, ele assina o seu mais famoso ato, que mudaria o rumo do país. A Carta Régia, que estabelecia a abertura dos portos com ações comerciais práticas, necessárias, mudando todas as nações amigas. Depois, a Corte Real seguiu para o Rio de Janeiro e a expansão comercial continuava. O Brasil deixava de ser colônia e dava os seus primeiros passos para a sua independência. Independência essa que foi um grande marco na história, pois a vinda desta família real portuguesa incrementou todas as atividades comerciais, exigindo, devido ao aumento dos gastos públicos, um melhor aparato fiscal. Para tanto, constituiu-se o Erácio Régio ou Tesouro Nacional, juntamente com a criação do Banco do Brasil. As tesourarias da Fazenda e da Províncias eram compostas de um inspetor, um contador e um procurador fiscal, responsáveis por toda a arrecadação, distribuição e administração financeira e fiscal. De todo o dinheiro arrecadado, de toda a movimentação que acontecia aqui no Brasil. Outra estrutura importante que surgiu com a vinda real ao Brasil foi a Junta do Comércio, Agricultura e Fábrica, criada no Brasil em 23 de agosto de 1808, recebendo atribuições da extinta Mesa de Atribuições, órgão que tinha funções fiscais e técnicas, relativas ao controle da qualidade e da comercialização do açúcar e do tabaco. As funções da junta comercial eram amplas, abrangendo também falências comerciais, consulados comerciais e a supervisão nas aulas de comércio. A finalidade das aulas de comércio era preparar pessoas qualificadas com conhecimento em contabilidade para trabalharem nos órgãos públicos e demais empresas. Cada mestre era responsável por 20 alunos em cada aula. E para ser admitido nessas aulas, o estudante deveria ter a idade de 14 anos, saber ler e escrever e contar. E a preferência para essa admissão eram os filhos ou netos de homens de negócio. O curso tinha duração de 3 anos e foi um grande marco na história da contabilidade. E certamente, desde então, a contabilidade está em constante mudança, motivados pelo crescimento econômico, a nobre expansão de mercado, se adequando e buscando necessidades que atendam à realidade da atualidade, onde vê uma transformação contínua, não sendo mais apenas uma forma de controle burocrático, mas um importante parceiro da entidade, trazendo informações necessárias e cruciais para cada tomada de decisão. Uma profissão nobre, que desde os primórdios busca atender às necessidades da sociedade através do controle do patrimônio de cada um, adequando as evoluções da economia às mudanças das empresas com preocupação e cuidado, para ser algo personalizado, tão personalizado que vocês, nobres amigos e colegas, mereciam essa homenagem do então senador Isalci Lucas, em meu nome, Niede Janari, contadora de histórias. Obrigada. Quero registrar aqui